Já foi identificado o agente que foi enviado por Moraes para vigiar a Flávia Magalhães. Parece que o intuito era um sequestro e daí trazê-la para o Brasil. Certamente prisão ia acontecer. Um resuminho rápido. Flávia Magalhães, uma brasileira que também tem cidadania americana e mora lá, parece que desde 2012. Ela está sendo perseguida por Moraes por expressar a sua opinião. Agora sim, vamos à matéria. Identificado o espião de Flávia Magalhães, brasileira com cidadania americana. Trata-se de um ex-agente federal. Quem traz os detalhes com exclusividade é a repórter Berenice Leite, também já está aqui conosco no telão, quinta-feira, aqui do Jornal da Oeste, segunda edição. Berê, boa tarde, seja muito bem-vinda. Oi, Geise, boa tarde para você também, para todos da nossa audiência. Pois é, conversei agora há pouco, aliás, pela manhã ainda, com o Dr. Paulo Faria, advogado da Flávia Magalhães, que é brasileira, como você bem disse, tem cidadania americana. E nos últimos dias veio à tona toda essa situação que ela estaria sendo espionada em virtude de uma postagem que ela fez aqui no Brasil. Depois disso veio uma ordem de prisão contra ela, devido ao seu posicionamento político nas redes sociais. O fato é que eles identificaram ainda hoje, após uma reunião, o Dr. Paulo Faria está lá em Washington desde segunda-feira, se reunindo com vários advogados, inclusive advogados de Elon Musk, que estão empenhados agora em descobrir os detalhes dessa história e com muita efetividade já conseguiram identificar então. Trata-se de um ex-agente da Polícia Federal que mora nos Estados Unidos e, por sinal, mora perto da casa da Flávia Magalhães. Ela, quando viu a foto, disse que reconheceu imediatamente o rosto dele e todas essas informações, nome, endereço e até mesmo empresas em nome desse ex-agente da Polícia Federal, tudo já está sendo repassado para as autoridades norte-americanas. O advogado dela, o Paulo Faria, diz que a interferência ilegal do governo brasileiro é notável, inclusive a atuação da Polícia Federal em solo americano, o que deve ser denunciado a partir de então. E é claro que ele mandou para a gente aqui um vídeo ali entre uma reunião e outra, relatando, trazendo mais detalhes sobre essa identificação do agente espião nos Estados Unidos. Vamos ver. Recebi a informação e foto, dados, todas as informações de um suposto agente da Polícia Federal ou ex-agente, a gente não sabe, a gente vai investigar, que estava lá no dia 25 de fevereiro de 2024 e que estava vigiando a Flávia no evento lá em Fort Lauderdale, né? Isso mesmo, Flávia? Então, eu quero dizer para vocês aí que nós vamos levar esses documentos, essas informações, fotos e dados, inclusive com o endereço dos Estados Unidos, desse sujeito para que as autoridades americanas investiguem, localizem e o questionem sobre os atos que eles têm cometido. Isso é muito grave porque comprova e corrobora com tudo que vem sendo denunciado de que agentes do Estado brasileiro estão fazendo uma espécie de perseguição a cidadãos brasileiros e cidadãos com dupla nacionalidade aqui dentro do solo americano. Bom, e como vocês viram aí na fala do advogado Paulo Faria, ele não fala só em Flávia Magalhães, ele cita também outros brasileiros com cidadania americana. O fato é que hoje ainda, nesta reunião que antecedeu a minha conversa com ele disse que quem participou também desse encontro foi o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, e que ele disse que esse agente da Polícia Federal não estaria lá atuando para espionar tão somente a Flávia Magalhães, como outras pessoas, e aí ele cita o jornalista Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e também Alan dos Santos, entre outras pessoas, a Larissa, que seria presidente do IRS Brasil em Miami, e fazendo justamente esse
trabalho de monitoramento, bem como lá em Miami, aliás, lá na Itália, também haveriam agentes federais brasileiros espionando, buscando ali localizar não só o próprio Eduardo Tagliaferro, como a deputada Carla Zambelli. Não é à toa que os policiais italianos a localizaram na residência em que ela estava, ela que inclusive nesse momento já se encontra presa na Itália por cerca de 2 meses. Bom, o caso segue sendo investigado lá nos Estados Unidos, mas só trazendo ainda um parêntese, vocês lembram que aqui na Revista Oeste nós divulgamos com exclusividade no nosso site a questão da Vaza Toga, e ali haviam conversas, o próprio Dr. Paulo Faria, ele cita a questão de uma troca de mensagens entre o juiz auxiliar Marcos Antônio Vargas e Ayrton Vieira. E nessa troca de mensagens, eles falam que a Interpol está devagar demais e que seria o ideal enviar jagunços para pegar o Alan dos Santos, numa referência exatamente desses espiões, desses agentes que estariam atuando lá nos Estados Unidos de forma clandestina. Até porque, segundo o advogado Paulo Faria, precisaria de uma autorização da Justiça norte-americana para que autoridades brasileiras pudessem trazer esse tipo, ordenar esse tipo de ação de agentes policiais da Polícia Federal atuando em outro país, viu, Geis? Então, é algo muito grave e que agora passa a ser investigado pelas autoridades norte-americanas. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até amanhã. Fabi, tá aí então essa denúncia, nós estamos reverberando essa denúncia desde o começo da semana, né, o doutor Paulo Faria e a própria Flávia Magalhães aí denunciando, lembrando que a Flávia é aquela que tentou entrar no Brasil para fazer um tratamento dentário, tentou entrar evidentemente completamente legal, e ali ela foi surpreendida ao descobrir que estava sendo investigada, que estava sendo procurada como se fosse uma criminosa. Vem então agora à tona essa identificação desse agente federal, ou seja, é uma realidade paralela, completamente paralela, gabinete paralelo com atuação dentro e fora do país. Se isso for comprovado, Fabi, a gente ainda precisa colocar aqui nessa conta que além desse caso da Flávia Magalhães, que os americanos estão de olho, tem também o caso do Felipe Martins, que eles estão muito atentos a tudo que está acontecendo. E no caso do Felipe Martins já temos declaração oficial, né, do CBP, que significa muita coisa. E no caso da Flávia Magalhães, aliás, grata surpresa ver o Paulo Faria desempenhando um papel tão fundamental, se encontrando com os advogados do Musk para resolver este problema de violação da soberania americana. Né? Aqueles que falam tanto soberania, gritam aos 4 ventos que o Brasil precisa proteger a sua soberania, eu concordo, desde que não viole outra soberania e também não viole, o principal para nós aqui, o ponto, não viole as nossas próprias legislações. Então, parece coisa de capo, parece coisa da máfia, e parece mesmo, né? A informação que a Berenice nos trouxe aqui, Figueiredo, Constantino, Alan dos Santos, Flávia Magalhães, tem Felipe Martins, monitoramento de ex-agente da Polícia Federal. Então, assim, um policial federal que teve uma carreira numa instituição que até outro dia nós enaltecíamos a Polícia Federal e pretendemos enaltecê-la novamente como instituição, vai para os Estados Unidos, está lá aposentado e usa o seu conhecimento adquirido na instituição para perseguir. E aí, no caso da Flávia Magalhães, é bem sério, muito mais sério, porque ela é uma cidadã americana. No caso do Constantino, se tornou um cidadão americano. Do Alan dos Santos também, Figueiredo é um cidadão americano. Então, a gravidade disso é imensurável. E é óbvio que isso tudo, ainda mais com os advogados do Musk, com o conjunto aí também, o pacote Felipe Martins, isso não vai ficar barato, porque lá não é o Brasilzão, né? Lá não é essa coisa, essa festa, que a justiça fica para lá dependendo de quem são as pessoas envolvidas. Não, lá a Flávia Magalhães é uma pessoa comum, como ela também é uma pessoa comum aqui no Brasil, mas tem a importância que a lei lhe dá, que é a garantia, né, de que não vai ser alguém que não tem um passado pregresso aí, criminal, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, não merece ser monitorada, não deve ser monitorada e vai ter, sim, como até no caso do Felipe Martins, posteriormente, além das punições criminais para os agentes envolvidos, dentro e fora dos Estados Unidos, nós teremos também ação civil de reparação.
e espero que o Estado brasileiro seja condenado. Eu sou dessas. O Estado precisa servir para reparar cidadãos quando tem, né, premissas violadas, e aqui a gente está falando de direito fundamental. Serrão, e é interessante porque todas as pessoas mencionadas são pessoas comuns, são jornalistas, comunicadores, no caso da Flávia, cidadã americana que emitia ali opiniões a respeito da política nas suas contas em redes sociais. Nós não estamos falando de criminosos, Serrão, nós estamos falando de pessoas que tecem críticas legítimas, críticas que têm fundamento na base da realidade contra o regime tirânico brasileiro, que são duramente perseguidas. Pois é, o Brasil está se consagrando como um país ABC, autoritário, bandido e corrupto. É essa a imagem que nós estamos passando lá para fora e que já está consolidada. Por quê? O que acontece? Hoje nós estamos vendo absurdos que começam a ser revelados de maneira cada vez mais clara, e na hora que mexer de verdade, na hora que o americano mexer de verdade em tudo o que aconteceu lá, na era Biden interferindo aqui, você vai ter informações precisas sobre interferência direta em eleição, de repente até em resultado eleitoral, vai saber. Você vai ter demonstração concreta de espionagem, financiamento de grupos que tentam atacar o movimento conservador e que desejam mudança no país. Enfim, algo absolutamente louco do ponto de vista político, institucional e ético. Porque o que essa galera está fazendo não é só, vai muito além da mera esquerdopatia. A coisa assume um tom de doença. O Estado brasileiro hoje tem membros que estão perseguindo outras pessoas. Eles se acham acima dos deuses. Deus para eles é pouco. Eles estão mais próximos de algo muito diabólico e estão fazendo todo tipo de maldade que é possível fazer. Só que, uma hora, a história sempre cobra o troco desses que agem fora da lei, desses que agem para praticar a maldade e desses que pensam que estão fazendo a arte da política, mas na verdade estão fazendo o contrário dela. Estão promovendo o arbítrio absoluto para consolidar essa tirania tupiniquim. Esse pessoal em breve pagará um preço muito alto. Isso não é praga, isso é uma constatação. Na história sempre foi assim. E depois não venham reclamar na hora que o jogo virar e a pancada comer forte no lombo de vocês. Então tá claro que ele é um espião enviado por Moraes, não só para vigiar a Flávia Magalhães, como o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos e talvez até outros, o Constantino também. Agora, eu não sei qual é a situação desse sujeito lá nos Estados Unidos. Ou seja, que foi dito que ele mora lá. Se ele tem green card ou se já tem a cidadania americana. Se ele tiver a cidadania americana, é um cidadão americano, dupla cidadania. Se ele tiver apenas o green card, isso é um documento que lhe permite morar, trabalhar, sair e entrar do país a hora que ele bem quiser. Mas uma coisa é certa, ele não sabe aonde foi que ele se meteu. Se sabe, achou que nada poderia acontecer com ele, mas devido a todas essas denúncias e o advogado da Flávia, mais os advogados disponibilizados pelo Elon Musk para o caso da Flávia, ele sendo um brasileiro, mesmo que tenha cidadania, mesmo que tenha green card, ele certamente não vai mais poder ficar nos Estados Unidos. É muito fácil de se resolver isso aí, revogar visto, revogar cidadania. Ele não nasceu lá, não nasceu em solo americano, Então, agindo em solo americano, totalmente contrário às leis do país e amando de quem? Do Moraes. Piorou a situação dele. Bem, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui.